Deuteronômio, capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 17, o direito do primogênito. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito for da aborrecida, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, adiante do filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura seu é. Meus irmãos e minhas irmãs, essa passagem aqui das palavras das Escrituras Sagradas, que estão no livro da vida, a Bíblia, na passagem de Deuteronômio, do capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 17. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor, Ele nos fala sobre o direito do primogênito. O que significa essa passagem? O direito do primogênito. Veja, ele está dizendo aqui que quando um homem tiver duas mulheres, veja, meus irmãos e minhas irmãs, uma a quem ele ama e a outra a quem ele aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos. Veja, meus irmãos, veja. E o filho primeiro for da aborrecida, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, adiante do filho da aborrecida, que é o primeiro, que é o primogênito. Mas, veja só essa passagem, mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrado porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura seu é. Veja, meus irmãos, o que está dizendo aqui é que se o homem ele tiver duas mulheres e acontecer algum ato de ele desfalecer, né? Então, entre aquelas duas mulheres, aquele a ama e aquele que ele aborrece. Aborrece é aquele que é aquela mulher que ele não ama como ama a sua própria mulher, a primeira, né? Então, mas a segunda foi que teve o primeiro filho. A segunda foi que teve o primeiro filho. Então, é o primogênito. Então, diante das determinações aqui, que o Senhor fala nas Escrituras Sagradas, o primeiro é o princípio da força, o direito da primogenitura seu é. Veja bem. O primeiro primogênito
que tem o direito da primogenitura. Por quê? Mesmo não sendo a sua amada, sendo a sua adquirida, uma mulher que ele tem, né? Ele tem a sua própria mulher e tem uma outra mulher. Então, a que ele ama mesmo é aquela que ele convive ali diariamente. Mas ele tem uma outra que ele engravidou. A sua mulher mesmo não engravidou, mas a outra ele engravidou. Então, o filho primeiro dele foi o da aborrecida. Então, quando acontece algum ato de direitos, é do primeiro. É do primeiro. Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, isso é diante das determinações que quando foi feito e determinado naquela geração, que o Senhor determinou diante dos procedimentos, né? Diante dos procedimentos para missões de cada um ser humano na face da terra, tanto o homem como a mulher. Por quê? Diante das determinações do Senhor, o homem, ele é para ter a sua própria mulher. Quando ele tem duas mulheres, então ele tem um ato dobrado. Então, ele tem a assumir dobrado se tiver algum caso de filhos com ela, se teve um ato e a engravidou. Então, se ele engravidou a sua aborrecida, e depois disso aconteceu que ele engravidou a sua amada, o primeiro foi o da aborrecida e o segundo foi o da sua amada. Então, os dois têm direito, porém, o da aborrecida tem um direito dobrado. Por quê? Porque ele é o primeiro, que seria o primogênito da parte dele. Então, meus irmãos, hoje nesta geração, o que nós colocamos nessa posição que das Escrituras Sagradas, né, diante das determinações do Altíssimo, é que todo homem ele tem que ter consciência e ciência, né, consciência e ciência dos seus atos diante de uma mulher. Porque a mulher, ela foi, né, feita diante dos ossos do homem. Diante dos ossos do homem, para que vivesse unido um ao outro e se tornasse uma só carne. Né? Mas como a gente já se diz que somos carne, então, quando o homem acontece ter um ato de uma outra mulher, além da sua própria mulher, a sua amada, né? Então, esse ato, se acontecer alguma coisa de que ele o engravide, ele tem que assumir, né, o seu ato, né, e tem que assumir diante dos próprios direitos, um para com o outro. Por quê, meus irmãos? Porque a mulher também, ela é ela é a princesa. A mulher, ela é a princesa diante das determinações do Senhor para a missão na face da terra. Ela é a princesa, a mulher. A mulher, ela veio à face da terra diante das determinações do Senhor. Por quê? Quando o homem se sentiu só, então o Senhor disse: farei uma dijetora, veja, farei uma dijetora para que o homem não viva só. Veja bem, farei uma dijetora para que o homem não viva só. Então, quando o Senhor deu o sono ao homem, onde ele tirou a costela do homem e transformou-a numa mulher. Por quê? O Senhor já disse: farei uma dijetora para que o homem não viva só. Então Deus disse que a mulher, ela é uma princesa para o homem e o homem um príncipe para a mulher. Porém, meus irmãos, em ambos em amor, em ambos em verdade, em ambos em procedimento de caminho correto, procedimento de caminho
verdadeiro procedimento de pureza entre ambos, porque se torna um só corpo em ambos os dois juntos. Então, se torna uma pureza. E isso tudo, quando acontece, isso é de cheiro suave para o Senhor. Cheiro suave para o Senhor é quando o Senhor se agrada do procedimento de um casal em amor, em abundância, em certeza da sinceridade, em certeza da verdade e em certeza do caminho a seguir entre ambos, um para com o outro. Que seja verdadeiro, que seja unido e que seja em amor e em pureza, um para com o outro, diante dos seus procedimentos de uma união. Porque através de um casal, né, que se torna ambos, homem e mulher, uma só carne, é que se cria uma família, é que se cria um processo de progresso para a união entre uma família. E aí ela se renova entre famílias com famílias, porque através disso, aquele que se uniu com uma mulher e a mulher se uniu com um homem, ela tem uma outra família, que é a família dos seus pais, e o homem também tem uma outra família, que é a família dos seus pais. Então, se torna uma família imensa, daí se torna-se povos e depois sobre nações e nações e nações e nações. Meus irmãos, quando isso acontece diante dos procedimentos do Senhor, com sinceridade, com verdade, entre ambos, um para com o outro, oh, meus irmãos, é cheiro suave ao Senhor, é agrada ao Senhor, o Senhor se sente alegre, o Senhor se sente feliz diante dos seus procedimentos para com ambos os dois, o homem e a mulher, que o Senhor uniu a uma só carne. Meus irmãos e minhas irmãs, veja, esta passagem aqui é uma passagem do alimento para o conhecimento das determinações do Senhor. Se cada um de nós, ser humano, tanto o homem como a mulher, ela passasse, né, a ter esse conhecimento diário, pelo menos, olha, nós temos um dia de 24 horas. Repito e repetirei sempre. Temos um dia de 24 horas. O que é que custa a gente tirar durante esse dia de 24 horas 10 minutos ou mais de 10 minutos para ler as escrituras, ler procurando o entendimento do Senhor, para que leia e entenda as suas palavras que estão nas escrituras sagradas. Veja, meus irmãos, que isso é tão adorável ao Senhor. O Senhor se agrada quando a gente faz essa missão que Ele nos deixou na face da terra, que é a missão de ler a sua palavra, que é a missão de procurar entender a sua palavra, porque é através disso que quando a gente faz esse procedimento desta missão, o Senhor se agrada, porque nós, cada tempo, a gente está conhecendo Ele. Conhecendo quem é o Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e do mar, o dono do universo, o dono do ser humano, homem e mulher. Ele é o dono do ser humano, homem e mulher. Ninguém foi comprado, não, porque ele é o dono, porque ele é o Criador. Entendeu, meus irmãos e minhas irmãs? Então, procura conhecer o nosso Criador, através das Escrituras Sagradas. O livro da vida está aí. Veja que isto, cada vez mais que a gente procura conhecê-lo, isto é um alimento para o futuro da nossa vida. Isto é o alimento para para o nosso dia a dia. Né? É o alimento da alma, é o alimento da mente, é o alimento do coração, é o alimento do nosso espírito. Cada vez mais que a gente procura entender as palavras do Altíssimo, procura ler e entender as palavras que estão nas Escrituras Sagradas, as palavras do Altíssimo, para que nós tenhamos um conhecimento da existência de que Deus é um único, o existente do universo, o dono do universo. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, porque Ele quer, nós fomos criados
E nós tivemos o sopro da vida. Para quê? Para que nós passamos a ser alma vivente. E diante de ser alma vivente, nós passamos a ser adorador do nosso Criador. Só a Ele é merecimento, é merecido toda adoração. Só a Ele é merecido todo clamor. Só a Ele é merecido toda cobrança. Porque Ele quer que cada um de nós se dedique a Ele. Cobra dele, do nosso Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cobra dele. Cobra dele porque ele quer isso, ele quer ver a fé, ele quer ver a sinceridade, ele quer ver o coração cheio de amor, em cobrança, em louvor, em clamor. Vai, meus irmãos, vai, cobra mesmo do Senhor. Cobra aquilo que precisa, mas cobre em verdade, cobre em amor, cobre em pureza, cobre diante de alma pura. Vai, meus irmãos, é tudo isso que o Senhor quer de cada nós, de cada um de nós, porque Ele quer ver de nós a fé, quer ver de nós a sinceridade, quer ver de nós a cobrança mesmo para com Ele, porque aí sim Ele passa a atender e recebe a suavidade, o cheiro suave de cada palavra que sai de nossa boca em cobrança a Ele, porque é palavra de pureza, é palavra de verdade, é palavra de cobrança de coração, de alma. Oh, meus irmãos, faz isso, que tu verás o resultado diante do Senhor. Porque o Senhor não deixa nenhum de nós desamparado. Pensa nisso. Ou pensais que nós viemos à face da terra sem ter nenhuma segurança? Temos. Temos a segurança, olha só, Ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo fica rodeando nós todos os dias. Aquele que tem já o seu coração aberto, ele convive ali. E aquele que não tem, ele bate. Ele bate todos os dias em nosso coração. Abre esse coração, abre essa porta, deixa-o conviver dentro de si. Me dá um pouco dessa moradia. Deixa eu viver contigo. Depende de cada um de nós, meus irmãos. Só depende de cada um de nós. Ao povo e a toda a nação. Só depende de cada um, ser humano, homem e mulher, na face da terra, para ter o Senhor a todo instante, para ter a tua presença, a tua força e a mão forte e sempre ali, mesmo passando por alguma necessidade, mas sabendo que se permanecer naquele caminho, não desistir, a vitória é certa, a vitória é. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, essas são as determinações do Altíssimo. Procura ler as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Siga as Escrituras, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos.